Eu sou Pérez Chiappin, sócio-diretor da Celta Academia e, além de empresário, atuo no setor de fitness, wellness e performance há mais de 30 anos. E estamos começando mais um programa, Celta Lifestyle, um programa para incentivar você a ter um estilo de vida mais saudável e em movimento. Então não saia daí, que tem muita coisa boa para você. Estamos começando mais um programa e hoje, na abertura no bloco de especialistas, nós temos a convidada, que é a Rosane Galvão. Ela é uma treinadora especializada em saúde integrativa e também nutricionista, né, Rosane? É isso mesmo. Seja bem-vinda. Obrigada. Rosane, fala um pouquinho pra gente desse conceito da saúde integrativa que você utiliza no seu trabalho, no seu dia a dia. Quando a gente fala de treinamento, né, ou de tratar um ser humano, não tem como a gente pensar em só uma base, a gente tem que pensar num todo. Então, eu falo de saúde integrativa porque a gente precisa tratar o corpo, a mente e o espírito para que, de fato, as pessoas consigam atingir, né, ou chegar no ápice da saúde, de modo geral. E aí você se especializou também em nutrição porque você identificou uma oportunidade profissional ou complementando esse conceito para entregar a atividade física e a parte nutricional para as pessoas, é isso? É isso. Eu costumo dizer que o exercício físico e a nutrição são um casamento perfeito, né? Então não tem como a gente fazer um e não fazer o outro. Nós precisamos dos dois para que a gente consiga atingir a saúde numa totalidade. Então o exercício físico é importante, a nutrição também é importante. Só quando a gente consegue juntar os dois que o trabalho fica completo e a gente consegue atingir o ser humano numa totalidade. Falando sobre a sua atuação como treinadora, né? Eu vejo que você tem aí diversas especializações com diversas modalidades, né? Então, fala um pouquinho desse trabalho multidisciplinar que você tem, voltado para a atividade física, né? Você é especializada em pilates, especializada na parte de musculação, especializada em aulas coletivas, ciclismo. Poxa, até perdi as contas aqui de tantas especializações que você tem. A gente faz um pouco de tudo, né? Justamente porque cada ser humano é individual. Então a gente trabalha dentro da individualidade de cada um, porque alguns vão gostar de pilates, alguns não vão gostar, outros vão gostar de musculação, outros vão preferir as salas de ginástica. Hoje no Brasil, 24% da população frequentam academias. Então a gente tem no ranking aí um país muito abrangente na área do exercício físico. E eu fui entendendo ao longo da minha carreira que para eu conseguir atingir as pessoas, eu precisava saber um pouco de tudo, precisava ter essa capacitação profissional para conseguir atingir o máximo de pessoas, né? Porque nada é sobre nós, é sobre o que Deus quer fazer através de nós. Então, quanto mais eu sei, mais eu consigo transferir. Então, por isso que eu trabalho em todas essas áreas e amo todas elas. E eu vejo também, ela também é uma personal trainer, né? Então, você concilia o trabalho individualizado junto com essas modalidades, que são modalidades com uma característica mais coletiva, né? Então, você vê essa importância, trazendo esse conceito da saúde integrativa, a socialização nesse processo? Com certeza. Eu trabalho de forma individualizada e também coletiva, e ao longo da minha carreira, eu criei uma habilidade, digamos assim, de conseguir identificar as necessidades individuais do meu aluno, mesmo estando em uma aula coletiva. Então, eu consigo identificar, esse aluno precisa melhorar esse aspecto ou aquele e direcionar dessa forma. É por isso que eu gosto muito desse conceito, né, de integrativa, da gente conseguir tratar o ser humano como um todo, independente de ser um trabalho individualizado ou um trabalho coletivo. E é importante que a gente fala também quando entra no quesito rotina, né? Porque se você fala, tem um personal trainer, treino 2, 3 vezes por semana com um personal trainer, mas a semana tem 7 dias. Então, ter alternativas, talvez foi uma situação que você identificou, né? De buscar essas especializações para trazer alternativas para uma rotina de exercícios para uma pessoa. Com certeza. Na sala de musculação, dentro de um trabalho de musculação, a literatura ela já apresenta para nós que a frequência não é tão importante quanto o volume de treino. Então, nós conseguimos equalizar um bom treino de musculação independente da frequência. Mas é interessante o quê?
que a gente estimule os nossos alunos, os nossos clientes a fazerem exercícios físicos diários. Então, eu treino com a Rosane 2, 3 vezes na semana, mas nos outros dias eu faço as modalidades coletivas que tem na academia, enfim. Então, a gente consegue dar esse direcionamento para que a pessoa tenha frequência, mas que dentro dos treinos de musculação ela consiga atingir os objetivos dela. Rosane, obrigado. Estou me despedindo dela desse bloco, mas não saia daí porque nós voltaremos com a Rosane no bloco da dica de treino. Estamos de volta para o nosso segundo bloco, o bloco da superação, e hoje o meu convidado é o Wesley Gomes de Freitas. Wesley, seja bem-vindo. Obrigado. Wesley é músico, militar e vem contar uma história super legal para a gente, porque ele acabou de realizar uma ultramaratona de 150 milhas, que são quantos quilômetros, Wesley? 240 quilômetros. 240 quilômetros. Mas o mais legal de tudo que eu quero que o Wesley conte aqui para a gente não é só a prova em si, mas como tudo começou, né? Porque tudo tem um início, né, Wesley? Você não começou correndo uma outra maratona do dia para a noite, né? Com certeza. O início sempre tem alguém motivando, né? Eu queria agradecer a minha família, né? Que sem a família não dá para fazer nada. Agradecer em especial a Pamela, né? Mas começou dessa forma, né? Eu corria sempre no parque, né? Vou fazer uma prova de 5 quilômetros, vou fazer uma prova de 10 quilômetros. E aí foi evoluindo, sempre buscando conhecimento, dicas, né, de profissionais adequados, né, sempre tendo a base, né, e foi aumentando, 42, aí veio os desafios das outras maratonas, né, que mesmo assim teve que ter um planejamento muito grande, né, o apoio da família, o apoio de profissionais, né, e é isso. Então vamos falar assim, quanto tempo demorou essa trajetória toda, mais ou menos, se resume em quantos anos? Então, essa trajetória, vamos colocar o nascimento da minha filha, que foi em 2009. 2009, então nós estamos falando de mais de 15 anos. 16 anos, né? Então, basicamente isso, foi minha primeira corrida, que eu lembro quando eu fui fazer essa corrida, eu corria no parque enquanto minha esposa estava com a minha filha, no parque, né? E sempre se deu dessa forma, sempre a família presente, né? E nesses 16 anos, quantas maratonas? Mais ou menos, só para a gente ter uma ideia. Umas 7 maratonas. 7 maratonas. E por que veio o desejo de correr uma ultramaratona? Então, isso vem surgindo naturalmente, né? Porque você vai encarando os desafios, vai vendo prova de rua, eu vou correr uma prova na montanha, na trilha, né? Aí vai crescendo esse desejo. E quanto foi o período de preparação, durou quanto tempo? Então, inicialmente, a gente tinha um propósito de fazer uma ultra, né? Aí começou 50, 100 quilômetros, e agora 240, né? Foi 2 anos, né? 2 anos esse processo. 2 anos se preparando. E essa fase final, né, até foi muito legal, porque você contou pra gente que estava se preparando, e ele veio pra mim e falou assim, eu preciso fazer um treino aqui de 12 horas, e depois eu preciso fazer um treino de 24 horas. Eu falei, cara, só me falar o dia que eu deixo a chave com você, que é o que a gente mais quer, é poder apoiar, te ajudar a completar o desafio que for necessário para que você, né, necessário para você se preparar para alcançar bem esse resultado e completar a prova, né? O que eu falei, pode contar com a gente que isso é muito importante, porque a gente sabe que um desafio desse não é, que você falou, né, só você, né? Você precisa de um apoio para isso acontecer, né? Sim. Esse processo todo durou 6 meses, né? Que foi quando eu vim para a Academia Celta, né? Aí eu até propus pro Pércio, ele, não, vamos fazer, né? Pode contar comigo. Foi 6 meses, né? Porque a gente ajustou mais os treinos, né, a quilometragem, né, o volume alto, a musculação, e eram treinos longos, né? E sem o apoio da família, sem o apoio de uma academia que tem uma estrutura, isso não seria possível. E envolveu todo mundo, né? Porque todo mundo começava a te perguntar, então foi muito legal, porque criou também esse espírito, né, de solidariedade da turma te incentivando aí, acho que isso ajudou também. No processo eu até falei, os alunos vinham perguntar, né, se tornaram colegas e amigos, né? Os professores, né? Sempre ajudando. E aí, como é que tá? Como é que tá os treinos? E você trouxe aqui pra gente, né? Mostra pra gente aqui, a medalha, o troféu. Olha que legal. Quer que te ajude aí? Isso aqui é o
troféu, né, de pedra-sabão. Aí vem a distância aqui, né, 150 milhas, e o símbolo, né, foi comemorativo de 20 anos, né. Aqui tá a camiseta de finisher, né. Fazer um quadro, né? É. Fazer um quadro com ela, legal. Finisher. Aí tá a medalha comemorativa dos 20 anos. Põe no peito aí, pô, põe no peito. E também tem essa aqui, que é a medalha da prova, né? Aí sempre ele vem representando a natureza, né? E um animal da flora de lá, né? É muito bonito o local da prova, né? Que é Águas da Prata, né? O Caminhos da Fé. É muito legal correr lá. Legal. Wesley, obrigado, parabéns aí. Obrigado. E o Wesley se tornou educador físico também. Agora é um colega de profissão e também fico muito orgulhoso aí de ter mais um profissional de alta qualidade aí, entregando o conhecimento dele para a população. Nós vamos agora fazer uma pausa e voltamos para o nosso próximo bloco. Não saia daí. E voltamos agora para o nosso último bloco, o bloco de dica de treino, com a Rosane Galvão. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Pilates. Todo mundo sempre pensa que o quê? Pilates é só alongamento. Então hoje nós vamos mostrar um pouquinho, um exercício que a gente vai trabalhar mobilidade e um exercício que nós vamos trabalhar fortalecimento. Posso usar? Comigo? Com você. Então vamos lá. Pode deitar no tatame, no colchonete. Tira o tênis, né? Tira o tênis. Sabe que a meia não tá furada. Ainda bem. Pode deitar. Aliás, pode sentar. Sentar? Então, o Pilates, a gente trabalha muito mobilização, né? Além de a gente trabalhar alongamento e fortalecimento, trabalhamos também mobilização. Acreditem, poucas pessoas sabem mobilizar o corpo, principalmente a coluna. Então, eu vou demonstrar para vocês um pouquinho de como a gente faz esse trabalho numa aula de Pilates. Pode deixar os joelhos dobrados, alinhados com os seus pés. Senta um pouquinho mais para frente, mais. Estende as pernas, pega lá na ponta dos pés. Então a gente começa alongando. Aí você vai descer, eu quero que quando você descer, você vai colocando vértebra por vértebra lá no colchonete. Vai soltando, desenrolando a coluna, mobilizando, ombro sempre inimigo da orelha, mobiliza, joga os braços lá atrás. Respira, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, subindo, força no abdômen, subiu, alinhou, vai alinhando, estende os braços lá em cima, cresce aqui para mim e desceu e volta, desenrolando a coluna, vértebra por vértebra, respiração, controle. Fluidez, joga os braços lá em cima e só mais uma vez, subiu, força no abdômen, contrai, sobe, alinha, muito bem, crescimento axial e desceu. Muito bom. Então esse exercício a gente mobiliza bem a coluna, além de fazer um trabalho específico de fortalecimento de abdômen e também flexibilidade. Então nós juntamos várias capacidades funcionais dentro de um único exercício. Agora nós vamos fazer um exercício de força. Pode deitar. Coloca os dois pés na bola, a sola do pé. Pode colocar ela um pouquinho mais perto do seu glúteo, a bola, isso, o pé um pouquinho mais para cima, os braços ao lado do corpo, vai elevar o seu quadril, controla, respira, estende as pernas e volta e desceu. Mais uma vez, elevou, respira, estende e volta.
e desce. Agora eu quero que você fale para o pessoal como você sentiu seu posterior e seu glúteo na execução desse exercício. Quase senti cãibra. Quase sentiu cãibra. É muito forte, né? É muito forte. A gente consegue fazer uma contração muscular muito grande, um trabalho de fortalecimento muito grande. E olha que você é um indivíduo treinado, é uma pessoa treinada. Então, para a gente desmistificar um pouquinho, né, aquele mito que todo mundo fala que Pilates é só alongamento, nós trouxemos para vocês um pouquinho do que é uma aula de Pilates. Rosane, obrigado. Imagina. E chegamos ao fim de mais um programa Celta Lifestyle. Gostaria de aproveitar e convidar você para conhecer a Celta Academia, que fica no Complexo Brascan, na Avenida Andrômeda 885. E se você tem alguma sugestão ou gostaria de compartilhar a sua história aqui conosco, entre em contato com a nossa produção. Até a próxima!